Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Santos e do Eduardo Bauerman, que é afastado do elenco do Santos, né? O jogador está sendo investigado aí por uma possível manipulação de resultados no futebol, né? No campeonato aí da Série A, né? O jogador que está sendo investigado, né? Rolou alguns prints aí pelo GE, né? O GE disparou alguns prints aí na internet sobre a negociação do Bauerman com alguns... caras aí que apostam, né, que manipulam o resultado de futebol, né? E vamos acompanhar aqui, galera, o programa do F90 falando tudo sobre esse caso do Eduardo Bauerman, né, que pode até ser preso, né, e pode dar adeus aí à carreira dele como jogador de futebol, né? Porque com um caso desse o jogador perde a credibilidade total, né? Nenhum clube vai querer contratá-lo novamente, galera. E vamos acompanhar esse vídeo aqui no ESPN. Lembrando, galera, vou deixar o link na descrição também. Cresce direitos autorais ESPN do grupo Disney. Aí eu fiz operação de laser, ficou pior, não ficou boa. Ficou boa. Se ficou pior, tem que processar o médico. O negócio é o seguinte, a gente brinca muito aqui, claro, o programa é alto astral, mas esse assunto aqui é seríssimo, é gravíssimo, né, Pedrão? Porque O que aconteceu? O Bauerman era suspeito de envolvimento nessa máfia das apostas, são aliciadores que ligam para o jogador e tal, etc. É um caso que está sendo apurado pelo MP lá de Goiás. Já teve uma primeira etapa, apareceu o nome do Bauerman no jogo do Santos contra o Avaí, que era para tomar um cartão amarelo lá, etc. O Bauerman se posicionou à época, disse que não tinha nada a ver, se colocou à disposição da diretoria de prestar esclarecimentos, diretoria do Santos, de prestar esclarecimentos à justiça, que era um cara de bem, um cara correto, ético, estava inclusive no Instagram dele. Colocou lá, certo? Perfeito. Agora, uma nova denúncia, inclusive saiu na revista Veja, tem prints da tela da conversa do WhatsApp do Bauerman com um desses aliciadores, né? Onde ali fica claro que foi dado 50 mil reais para o jogador. Essa é a conversa aí, está um pouco longe ali, mas a gente vai tentar entender, porque é o seguinte, nessa conversa, resumindo aí para o fã de esportes, o que acontece? O aliciador paga 50 mil reais para o Bauerman, tá? Tudo isso é suspeita, né? Mas tem ali o print. Paga 50 mil reais para o Bauerman, para que ele tome um cartão amarelo no jogo contra o Avaí, jogo Santos e Avaí pelo Campeonato Brasileiro, certo? Aí o Bauerman não toma esse cartão amarelo e o aliciador vai e intima o Bauerman. Aí o papo fica pesado. Fica pesado. Por que você não fez? O que aconteceu? Você estragou, que piriri, pororó e tal. E o Bauerman, depois, no jogo contra o Botafogo, ele toma um cartão vermelho, pós-jogo, inclusive. E ali, o cara, perdi dinheiro e tal, cadê os 50 mil que eu te dei? Cadê os 50 mil? O Bauerman falou, os 50 mil eu nem mexi, tá lá guardado. Então me devolve e tal os 50 mil. Essa é a conversa que tem nesse print ali no celular do Bauerman, uma conversa com o aliciador. O jogador foi afastado do Santos, o Santos se pronunciou, já colocou, inclusive, um pronunciamento nas redes sociais e tudo. O posicionamento oficial do clube afastou o Bauerman, não tem rescisão de contrato nem nada, etc. É um afastamento, tá aí, ó, sobre o zagueiro Bauerman. Foi comunicado que está afastado preventivamente de treinos com o elenco profissional a partir de hoje, diante dos novos desdobramentos divulgados pela Operação Penalidade Máxima 2 do Ministério Público de Goiás. O jogador vai fazer atividades físicas do CTR Pelé e o clube aguarda se a justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com pensamento voltado a preservar a instituição. Então, assim, agora ele vai ter que se defender, vai ter que provar que não fez isso, o que foi essa conversa. Porque a conversa, sim, a gente não está aqui para julgar, a gente não, né, não somos a justiça, a gente está analisando o que a gente tem ali de fatos. Pedro, assim, eu estou muito curioso para saber o que o jogador vai falar em sua defesa, o que a defesa do jogador, o corpo de advogados e tal, vai falar sobre isso, porque são provas muito fortes, muito claras de que houve o aliciamento e de que o dinheiro ficou com o Bauerman. Ou ele devolveu depois, porque não cumpriu o cartão, mas o dinheiro chegou para o Bauerman e houve um aceite desse aliciamento. É o que mostram as conversas. Agora ele vai ter que provar que não é verdade. William, quando você se envolve com algo muito errado, com algo fora da lei, com algo que você não tem como se defender legalmente, você fica sujeito a isso, e me parece que é o caso do Bauerman, né? Porque claramente pelos prints, os prints são apresentados, até por mensagem, né, quem está na direita, quem está na esquerda, os prints são apresentados pela outra parte da conversa. Essa outra parte já foi pega, já está sendo ouvida, então a pessoa começa a expor, né? Eu estou errado, mas olha aqui com quem eu negociei. E é o que aparece e por conta disso o Bauerman fica exposto. São três momentos. O primeiro momento
é que o Bauerman é citado na investigação e ele jura que não tem nada, volta a jogar, diz que ele só foi procurado. O segundo momento é quando sai a matéria da Veja ontem, informando que ele era um desses jogadores, informando qual era o caso, os primeiros prints. E um terceiro momento até grave também hoje, que é do pessoal do GE, né, do Iago Rudá, da Vitória Leite. Isso. Eles trazendo novos prints dimensionando ou redimensionando o caso. Porque não é simplesmente só o Bauerman. Aí é o Bauerman se comprometendo a, quem sabe, tentar uma negociação para levantar um dinheiro, para pagar o que está devendo ao agiota. 800 se mil, comprometer, né? exatamente. Mensagens, 800 É, porque o que ganharia, se ele tomasse o cartão amarelo, ganharia 800 mil. Os apostadores. Então, eles perderam isso. E aí, se comprometendo a, quem sabe, aliciar jogadores do grupo também. Então, você vai redimensionando, entendendo que o problema é muito maior. E aí, o que eu penso, William, desde que o mundo é mundo, mercado de apostas, ele é controverso porque você não tem como controlar certas negociações que são gravadas, em off, como queira chamar, porque você faz acordos. É igual o tal debate eterno da mala branca, da mala preta. Você não tem como provar, mas muita gente sabe que em algum momento já existiu. E aí, há alguns anos, a gente vem convivendo com relatos de, na Série D, no campeonato estadual da Série C, aconteceu. Quando você chega num estágio, num montante, você está falando em 800 mil, você está falando de 50 mil de adiantamento para um jogador de Série A. Isso, para mim, não é mais um fato isolado. Não é que a brincadeira começou ontem e eles testaram com um zagueiro da Série A. Não. Você já tá tem uma cadeia maior e você chegou. Hoje tem um montante, você tem uma grana. A banca, como se fala, a banca hoje tem uma grana que ela é capaz de chegar a um cara da Série A. O jogo da Série A, ele paga mais. O jogo da Série A, ele tem um atrativo maior. A negociação com um cara da Série A, ela demanda uma grana maior do que com um cara da Série B do estadual. Então, você chegou nessa cadeia. O Bauerman talvez seja o primeiro tão exposto, tão em evidência. Agora, quando ele fala que ele pode chamar, atrair ou convidar alguém do seu time, a gente não tem o que falar. A gente tem provas, a gente tem o Bauerman a ser ouvido, não tem muito como se debruçar sobre o caso que ele está em investigação. Agora, quando você fala de Série A, você precisa entender que é algo muito maior. O Bauerman é simplesmente um cara pego. Agora, a coisa me parece não pode ficar só nele, né? Muito maior, e o que assusta, além, é óbvio, do caso, do crime em si, de tudo que envolve, a gente está num momento onde o principal player, assim a gente pode chamar, de quem financia, quem paga naming rights de competição é a casa de aposta, quem paga... quem faz a cota maior hoje é casa de aposta. Como já foi um dia banco, o banco patrocinava todo mundo, né? Caixa, os outros bancos. Hoje você tem a casa de aposta como um grande player do mercado esportivo. Se pesquisar aí, né? Desculpa, até para completar só. Se você pesquisar aí, tem jogadores que apostam, né? Jogadores de futebol que foram pegos apostando. E aí você está falando em coisa da ordem de bilhões e que sustenta, em parte, o mercado do futebol. Então, o que está sendo feito para isso? Porque a gente tem uma discussão do que vai ser lei, do que não vai ser. E quando você chegou na Série A, 50 mil para um jogador, aí não temos elementos já para condenar, não. Mas tem um alerta por um cartão ligado. Amarelo, né? Tem um cara de Série A. Exatamente. O cara de Série A, a meu ver, ele sinceramente, ele é a ponta. Ele é a ponta de um iceberg. A coisa está muito contaminada e você precisa entender. Não adianta passar distante, porque é o que eu falo sempre. A gente brinca, mas falando sério, não adianta você querer debater apenas o futebol por dentro das quatro linhas sem entender o que está fora dela. Eu peguei você aqui tem a um nota, problema muito grave hoje fora das quatro linhas. Sobre o Bauerman, eu resgatei aqui a nota do dia 20 de abril. Tá? Ele diz o seguinte: a todos que torcem por mim, aqueles que porventura tenham insegurança à minha integridade como profissional, informo que eu, Eduardo Bauerman, atleta do Santos, marido e pai de família, nego vigorosamente qualquer envolvimento com apostas esportivas ou esquema fraudulento de manipulação em partidas de futebol ou qualquer outro esporte. Tenho uma história honesta, honrada e vencedora no futebol, trajetória esta que me fez chegar a um dos maiores clubes do mundo. Reitero ainda que sou a favor de toda a investigação para trazer luz aos fatos e que estamos buscando acesso à íntegra das investigações para esclarecer eventuais dúvidas, visando sempre um esporte justo, limpo e disputado com lealdade dentro das quatro linhas. Repito, esse posicionamento do Bauerman foi no dia 20 de abril no Instagram dele. Primeiro teve aquela suspeita, aí ele se manifestou dessa forma, foi antes do que se teve acesso agora, final de semana, ontem, enfim, que foi divulgado essa conversa aí com o Bauerman. Que, sim, de novo, a gente vai esperar como ele vai se defender, o que a justiça vai apurar. Mas é complicado as conversas ali. E eu ainda falo uma coisa, Zé, para passar para você. Se realmente ficar comprovado, tá?
e ele disse que não tem envolvimento, enfim, uma pessoa que diz que é íntegra e tal. Isso teria que ter sido avisado, não teria? Isso aí foi lá em novembro, outubro, assim, novembro. Se eu recebo um tipo de aliciamento desse tipo, eu sou jogador e eu sou totalmente contrário a isso, isso aí não me pega, não. Não vem com essa pra cima de mim, não, sou íntegro e tal, etc. Se eu recebo um tipo de aliciamento, uma conversa, uma mensagem, mas na hora eu vou denunciar. Mas aí, William, acho que vou um outro... Acho que Mas na outro hora eu elemento vou rapidinho. denunciar. Peraí, não caiu... Peraí, é só uma questão bancária. Caiu 50 mil na conta dele? Ele era suspeito. Parece que sim, Então, por exemplo, as conversas eu brinquei aqui de ele guardou o dinheiro, ele até fala, não mexi nesse dinheiro. Ninguém sabe qual que é a conta que eu tenho, o número da minha conta. Para cair 50 mil na minha conta, alguém tem que saber. Então, em algum momento, lá, o aliciador, lá, o pessoal lá que teve, para depositar na conta dele, pelo menos ele pegou e mandou, a minha conta é essa aqui. Né? Não tem como cair do nada 50 mil na conta dele, né? Sem que ele não tenha passado, negociado. Eu não sei como foi a transferência desse dinheiro, qual foi o trâmite, não sei, mas isso que você está falando tem toda a razão. Mas eu não sei como é que é o trâmite. Claramente, pelas conversas, já havia um contato inicial. Ali, é só o cara cobrando ele. O dinheiro já estava na conta. Que o dinheiro já estava na conta. Ele fala, nem mexi no dinheiro, ele diz nas conversas. É o que o Bubu falou. Eu vou te devolver e tal. Não pica 50 mil na sua conta sem você, sabe? E aí, na cobrança do que o aliciador ia ganhar lá, os 800 mil, tem nas conversas ali, supostamente é o Bauerman mesmo, tá falando ali que, olha, vou tentar fazer um empréstimo bancário, vou ver aqui alguma coisa para poder te pagar e tudo. Cara, então e os 50? Ah, não mexi, então já passo os 50. É delicado. A gente, pelo menos pelas mensagens, né, é difícil, né, a gente não tomar partido por um lado por conta de tudo aquilo que está envolvido, essas trocas de mensagens. É lógico que a gente tem que esperar a justiça para ver, mas assim, eu só queria dar um depoimento como ex-jogador de futebol. Por favor. Né? Assim, poxa, eu imagino que o Bauerman deve ter passado tanta coisa. Sim. O jogador de futebol passa tanta coisa para chegar na Série A, né? Muitos não chegam, mas aqueles que chegam, e trocar a vida dele por 50 mil reais. Trocar a vida dele por 50 mil reais. Porque, de fato, agora... se comprovado, é uma carreira que vai para o buraco. Ele infelizmente não vai jogar mais. Né? Porque ninguém mais vai confiar no jogador que aposta e que pode prejudicar um campeonato, pode prejudicar um time, pode prejudicar o seu amigo que está sentado aqui, que está contando com o prêmio de um bicho, e você tem uma aposta que você tem que fazer um gol contra, você tem que ser expulso, e com uma expulsão você pode prejudicar a equipe. Então, assim, eu só lamento, porque é tão difícil. A vida de jogador profissional é tão difícil. Você começa com 5, 6 anos, você faz peneira, você passa por testes. Estou estudando, né? Então, assim, cerca de 3% apenas, 3% daqueles que começaram a jogar futebol chegam à Série A. 3% apenas. Então, você imagina o quanto é difícil. Por conta de 50 mil reais. Então, aí é o que eu falo. Para mim, dói, sabe? Porque quando eu falo quando eu falo que a coisa é maior, porque é fácil também chegar aqui agora, mas o Bauerman ganha 200 mil, como é que ele aceitou 50 mil? Que cara burro. Eu acho que sou até meio pretencioso querer dizer que é burrice e que é inteligência. Porque, assim, qual é a formação de uma pessoa para ela ganhar 4x e aceitar X, como o Zé falou aqui, e o testemunho do Zé é importante para estragar toda aquela trajetória. A vida do Bauerman, ela não começou no passado, não começou quando ele chegou no Santos, a vida de atleta. Então, eu acho que é algo maior. É algo maior e, infelizmente, a gente vai esbarrar numa questão cultural, de formação, de educação. Ninguém com uma estrutura muito sólida, ganha 4x e aceita estragar a sua vida, a sua carreira por X. Ninguém. Não, agora, calma. O Zé jogou na Itália. Buffon, Cannavaro, Gattuso, tô falando seleção italiana campeã do mundo. Foram citados em... E aí você está falando de uma exceção que confirme a regra, talvez. O que eu estou falando é a regra... principais jogadores, a Itália lidou muito com isso. A regra aliás, diz que... desde o time de 82 já tinha escândalo de manipulação de resultado. Pra gente falar que é burrice alguém que ganha 4x se vender por X, a gente está levando em conta que essa pessoa está tendo o mínimo de razoabilidade. Então vamos tentar ver o mundo razoável. Agora, por que o Bauerman não foi razoável? Esses 3% que o Zé cita aqui, que grupo de jogadores é esse que chega na elite, que acha que 50 mil em troco de uma expulsão
é razoável. Que informação é essa que está se dando? Então, assim, é algo muito maior. Como é que você combate uma cadeia tão grande? Você está falando do mercado de bilhões, não é milhões. Você está falando do mercado de bilhões. Está engatinhando no Brasil ainda, mas já é um mercado de bilhões. Por que esse mercado chega tão fácil, penetra tão fácil nesses jogadores? Sabe, por que o acesso é tão fácil? O Zé viveu o vestiário. Quantas pessoas bateram em vestiários, Zé, para te oferecer um negócio aqui, uma vantagem, um relógio aqui da situação maneira, um negócio de 10 mil que te ofereceram por 500. Então, assim, é uma questão estrutural. Porque não adianta só pensar, o Bauerman tem que ser punido, para mim tem que ser punição exemplar, porque precisa entender. Agora, o que está sendo levado para o garoto de 12 anos hoje, que está começando a viver o futebol? Me permite, Pedro, como só é que acrescentar isso, tem nas mensagens, ele fala inclusive do empresário. Sim. Taveira, né? Sim, Taveira, nos novos prints hoje, Taveira aparece como ciente do caso. Então, sabe, e podia ter dado mesmo, é fácil isso. Então, assim, olha o tipo de gente que está se apresentando como empresário, agente ou alguém que está ali no staff, que a gente chama, né, ciceroneando a carreira de um jogador. Então, a cadeia é muito mais problemática. A cadeia é problemática. O jogador de futebol, quem o assessora, a formação que ele tem. E aí eu não posso virar e que eu não faria isso, eu não aceitaria 1/4 do valor do meu salário para estragar a minha carreira. Eu não, mas eu não posso ter a pretensão de achar que o menino lá que o Zé falou, qual é a história de vida dele? O que ele acha que 50 mil, 50 mil eu resolvo talvez um negócio aqui que a minha família está... Então, assim, o problema é muito maior, porque agora tacar pedra no Bauerman, a gente vai chovendo molhado, eu vou ser mais um aqui, burro, hein? Caramba, ele não tinha que ter feito isso, mas a gente não está aqui para ser mais um ou para falar o que todo mundo já está falando. A questão é algo muito maior. E acho que ainda a gente trata muito mal o cara que com 13 anos não tinha o que comer e com 18 anos está ganhando 100 mil por mês. É uma pancada na cabeça. Não é qualquer um que tem suporte. Quantas vezes o Zé fala aqui da questão do dinheiro, de como impacta, de como hoje qualquer um ganha 1 milhão jogando, sabe, volta da Europa já ganhou 1 milhão, porque voltou da Europa. Então, assim, é um problema muito maior que precisa ser discutido. Não adianta querer falar só sobre o mercado de apostas, só sobre regulamentação. Acho que tem que entender como você orienta. É difícil pra caramba. Você não muda a educação e cultura de futebol de uma geração para outra, talvez, talvez são anos. Só que é preciso pensar nisso também. Não é só fazer campanha. Eu soube agora, estava até falando com um delegado aqui, ele falou que já está tendo uma reunião na CBF para tentar entender como é que se blinda. Não é uma reunião hoje só, o que está sendo feito a partir da base. Zé fala que ele está estudando. Do mesmo jeito que você tem essa preocupação com o estudo dos treinadores, dos formadores, o que está sendo feito para o garoto de 13 anos que já tem staff, contrato com uma agência de material esportivo, salário de 15 mil, ajuda para o pai, o que está sendo feito para essa gente? Que deixam de trabalhar muitas vezes. Daqui a pouco ele já está participando com 17 anos de jogo que está envolvendo aposta. E aí se não vai nele, vai no pai. Então, assim, o que está sendo feito nessa cadeia? O debate é muito mais amplo. O Bauerman errou. Claro que ele errou. Isso aqui não precisa ser... Exatamente, galera. Ele errou, né? E vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar esse preço aí pelo esse erro dele, né? Um cara que ganha 200 mil, aceitar 50 mil para poder fazer esse tipo de coisa, né? É ser burro demais, né? E agora vai ter que arcar com as consequências, né? E vai dar adeus à carreira dele de jogador de futebol, porque nenhum clube vai querer aceitar esse tipo de jogador. Vai ficar sempre aquele pé atrás. Será que ele vai fazer isso novamente? Será que vai fazer? Aí o cara não vai ser contratado. Infelizmente no Santos ele não joga mais. E se for comprovado, ele não vai jogar em nenhum clube mais de futebol. O cara abandonou a carreira aí de bobeira por causa desse tipo de coisa, né? E vamos falar, né? O Brasil, né, tem que mudar um pouco, né? Tem que ter leis aí, porque se você pegar os 20 clubes aí da Série A, pelo menos 18 aí é patrocinado por esse tipo de empresa, né? Investidores, né? Que chama de investidores, né? E isso daí fica meio até estranho, né? É claro, eles não têm culpa nenhuma, porque isso daí são pessoas de fora, né? Que fica prejudica o campeonato, prejudica a empresa, prejudica o jogador, todo mundo se prejudica com isso daí, entendeu? São um tipo de pessoas que querem dinheiro fácil, entendeu? E não existe isso, entendeu, galera? Muito complicada essa situação, né? E vamos ver como vai ficar o desenrolado disso daí. Eu queria também a opinião de vocês sobre esse caso do Bauerman. O que vocês acham? Será que ele é culpado ou é inocente? Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre esse caso do Eduardo Bauerman. E não esqueçam também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.